Bom dia a todos. Que nós possamos ter um domingo, uma manhã de muita paz, de muita luz, né? E vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele então pelas oportunidades que temos, agradecer pelas coisas que também às vezes não foram muito agradáveis, mas que são necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento, tanto moral quanto espiritual. Então que nós nos coloquemos espiritualmente de joelhos diante de Jesus, rogando a Ele então: Senhor Jesus, Espíritos amigos que envolvem esta casa e este trabalho, rogamos a vós, Senhor, as bênçãos de paz, as bênçãos de luz a cada um que aqui se encontra, aqueles que por alguma razão que não puderam estar, mas que sejam eles também envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos nesta manhã, Senhor, absorver os ensinamentos aqui passados, mas que eles sejam para nós a bússola orientadora, nos mostrando sempre o caminho do amor, da retidão e da justiça. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos imbuídos no propósito do nosso melhoramento, do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução, né? Buscando cada dia mais galgar um degrau a mais. Abençoa, Mestre Jesus, a esta casa que nos acolhe, aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a serenidade, a confiança e a disposição para o trabalho. Para aqueles, Senhor, que tem os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam também eles, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. A nós, Senhor, rogamos sempre o amparo, a força, rogando também esse amparo ao nosso Brasil, ao nosso planeta Terra, que possamos todos, Senhor, ser envolvidos pelo seu manto de amor e de misericórdia. Rogamos também o amparo à nossa querida Michela, que fará a preleção da manhã, que ela também possa ser intuída por pensamentos de bem e que nos fale com serenidade tudo aquilo que preparou. Envolva-nos, Mestre querido, nas suas vibrações de paz, nas suas vibrações de amor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Inicialmente eu ia falar sobre a conexão com Deus, né? Mas essa semana, vendo muitas coisas acontecendo, passando por muitas turbulências, né? Eu acabei fazendo uma palestra que me foi obviamente incluída, de a gente falar sobre Rumo Certo, que é também um livro do Chico Xavier, que tem esse título. Nós vamos trazer algumas preleções de lá, além de uma outra colocação. Vou passar aqui que não está passando. Okay. Então nós sabemos que nós estamos no ciclo, né, de evolução do nosso planeta. Nós viemos aqui de um planeta primitivo, fomos para um planeta de provas, estamos no planeta de provas e expiações. Nesse momento estamos bem aqui, nessa transiçãozinha para esse planeta de regeneração. Foi isso? Está passando o slide, beleza? Não, pode deixar. Eu só estou com o mouse aqui. Então, com isso, a gente tem a evolução, a progressão dos mundos, como vocês podem ver: primitivo, mundo de provas e expiações, regeneração, mundo feliz e puros, é uma ordem divina. Ou seja, nada, nem ninguém vai mudar o que Deus planejou pra gente. Então hoje nós estamos neste momento na transição do mundo de provas e expiações, iniciando a transição, que vai levar algum tempo, para o mundo de regeneração. Então, o mundo hoje que nós estamos, que é o mundo de provas e expiações, lá no livro do Allan Kardec, a gente tem que este mundo,
ele precisa se elevar, ele precisa se transformar. É um mundo onde ainda há muita luta no ensinamento, onde o servidor, nós ainda somos rebeldes muitas vezes, preguiçosos, ainda não entramos de vez na jornada que Deus nos vai colocar, né? Nos colocou. Então a gente ainda tem muitos malfeitores, tem muitos crimes, tem muitas divergências, vamos dizer assim, ainda de opinião. E hoje a gente percebe que a gente tem uma divergência ainda maior de opinião, porque alguns já estão se transformando e alguns ainda estão assim, vamos chamar de retardatários. A nossa história no planeta Terra, ela mostra que a humanidade, ela veio lá quando saiu do mundo primitivo e entrou no mundo de provas e regeneração, ela estava sem rumo. Ninguém sabia o que fazer. Né? Tinha muitas guerras, muitas violências, não existiam leis, não existiam regras, era tudo pela força. Por quê? Porque no mundo primitivo a gente precisava da força para sobreviver. A gente tinha que caçar, pescar, matar animais, então era a força. Então quando a gente sai do mundo primitivo e entra no mundo de provas, a gente traz esse vício de querer usar a força. Então a humanidade estava sem rumo, né? Estavam se degladiando, propriamente dito, tinha até as arenas, né? Os gladiadores. Então a humanidade inteira não sabia o que fazer. Então Deus mandou Jesus. Jesus veio à Terra para nos orientar, para nos dizer, olha gente, ó, tô aqui, ó, humano, igual a vocês, e eu consigo. E se eu consigo, vocês conseguem. Basta seguir o que eu vos digo, que esse é o caminho, esse é o rumo para a felicidade, esse é o rumo para acabar todas essas injustiças. Este é o rumo certo para todos os espíritos, e nenhuma das minhas ovelhas vai se perder, ele disse. Então mesmo aquela que ainda está retardatária, eu vou estar ajudando, eu vou estar ao lado de cada um de vocês, para a gente chegar lá, para a gente voltar como o filho pródigo que volta, como a história do filho pródigo que volta à casa do Pai, vitoriosos, porque Deus falará nesse dia, né? Este é meu filho querido, que a casa retorna, porque retornamos à casa do Pai como vitoriosos. Enquanto não tivermos aprendido tudo, retornaremos à escola que é a Terra. Mas o nosso objetivo final é realmente nos tornarmos espíritos puros. Então, Jesus veio aqui e com um monte de historinhas que a gente vai encontrar na Bíblia, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, várias historinhas para o entendimento de uma criança. A criança, quando a gente vai dormir, a gente lê historinha, né? Por quê? Porque encanta e faz ela pensar. Como nós somos crianças espirituais, Jesus veio e trouxe um monte de historinha para nos encantar e também para nos mostrar como exemplos o que a gente precisa fazer. E ele não só mandou historinhas, não. Ele, depois que ele saiu, além dos apóstolos que ficaram como exemplos, Pedro é um dos maiores exemplos de mudança, Paulo é outro, um dos maiores exemplos de mudança. Pedro era aquele pescador rude, não conhecia muitas coisas. Então ele questionava até Jesus, mas como que isso é possível? Como é que eu vou fazer isso? Se eu não consigo nem... Eu tenho vontade de avançar no cara que faz errado. Né? Então ele foi se transformando. Então ele pegou cada um dos seus apóstolos e mais uma lição para todos nós disse: é possível. E a primeira posição é querer. Depois que você quer, eu lhe dou o mundo. Nós vamos juntos nessa transformação. Jamais estareis abandonados.
E quando a humanidade ainda ficou ali, né, melhorou um pouquinho, mas precisava das relembranças, ele foi mandando seus espíritos por amor. Veio Francisco de Assis, veio a mentora do Divaldo, esqueci o nome, Joana de Ângeles, que era inicialmente Joana de Cusa. Ela teve 4 ou 5 encarnações, Joana de Ângeles, Joana de Cusa, depois Santa Clara. Ela veio vindo, todas em várias épocas necessárias para dar o exemplo. Tá? Francisco de Assis, que era também a reencarnação de João, ele veio ali em 1181, olha, 1000 anos já depois que Jesus saiu, ele veio. Gente, vamos orar, vamos acreditar em Deus, vamos confiar, esse é o caminho certo. Ele veio relembrar muitas passagens com seu exemplo. Em 1864, então, Jesus disse: agora a humanidade já está pronta para um conhecimento maior. Então ele trouxe o Consolador prometido, trouxe aqui para nós todos os ensinamentos. Ele explicou como que é o mundo espiritual, que a gente não morre, a gente é um corpo, é só uma veste, o nosso espírito é eterno, quais são os espíritos, como que são o livro dos espíritos, como que a gente faz a conversação, como que a gente tem que cuidar, olhar a árvore pelos seus frutos, né? A gente vai ter no livro dos médiuns. Ele vem explicar o início do planeta e para onde a gente vai. Lembra que lá no slide do comecinho, que a gente tem 5 lá que a gente vai seguir, então vai estar lá na Gênesis, todo o comecinho até o final, o que a gente precisa, o céu e o inferno, a explicação da onde está a felicidade, como a gente alcança, e o Evangelho, que são as lembranças de Jesus. Tudo que era aquelas historinhas aqui ele veio trazer de uma maneira também didática para a gente começar a ter a fé raciocinada, porque só a verdade, Jesus já tinha dito para nós: a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando a gente conhece, a gente já não quer mais tropeçar, a gente já não quer mais errar. E ó, miramos igual uma planta, né, que renasce a semente, a gente mira para a luz. Então ele trouxe para nós mais isso, mostrando, né, mais uma vez, né, que nunca nos abandonou, sempre esteja do nosso lado. O homem ainda na sua evolução, ele algumas vezes queria, às vezes até com um sentimento nobre, né, querer fazer, e ainda, infelizmente, colocava violência nos homens, né? Tivemos a Primeira Guerra Mundial em 1914, mas se vocês prestarem atenção, nós tivemos algumas pessoas vindo em 1914 e 18 para nos auxiliar, como Gandhi, por exemplo. Tivemos uma pandemia. Olha que coincidência tudo, né? Uma guerra, uma pandemia, um desespero. Tivemos a pandemia que foi a gripe espanhola em 1918, bem no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Terminou a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma pandemia que matou milhões e milhões de pessoas. Após isso fizemos a Segunda Guerra Mundial. Então o homem, às vezes, a dificuldade, a tristeza, a cruz, às vezes é pesada, mas ela é necessária para a mudança. Mas Jesus, como eu disse, nunca deixou de amparar. E ele nos trouxe exemplos. Gandhi, como eu falei, na época da guerra, junto com a época, finalzinho da guerra mesmo ali, Eurípides. Depois a gente tem Zé Rigó, tivemos a irmã Dulce, tivemos a Edivaldo, Chico, todos eles, se vocês olharem aqui as datinhas aqui que eu coloquei, todos eles, uma na sequência da outra. Então nós nunca, nem com exemplos e nem com Jesus e Deus, nós ficamos sós.
nós muitas vezes não olhamos para Deus, não olhamos a mão estendida que Ele nos dá. Nós olhamos às vezes para o outro lado, queremos ver a guerra, queremos ver alguma situação, alguma revolução, mas não paramos para olhar Deus, não paramos para vê-lo, e Ele está conversando com a gente. E quando a gente não ouve, Ele faz isso. Deixa eu mandar um ali para a terra, para seguir presente, já que eles não estão me ouvindo, essas crianças, não estão me vendo. Ele vai mandando íconezinhos de exemplo. E o ser humano começou a despertar. Por mais que às vezes a gente ache que não, o ser humano começou a despertar. Muitas pessoas procurando se transformar, se espiritualizar, não totalmente o espiritismo, mas se espiritualizar, ou seja, começar a fazer uma conexão com Deus, começar a desenvolver, começar a entender sobre energias, começar a crescer. Porque na tecnologia nós crescemos bastante, no desenvolvimento físico, científico, nós crescemos, mas a humanidade estava sentindo falta de alguma coisinha, e a coisinha era o desenvolvimento moral. Então ela começou a espiritualidade a se transformar no corpo. Por quê? Porque estamos rumo ao planeta de regeneração e depois rumo ao planeta dos países. Então é natural que a gente evolua e nós vamos evoluir, porque Deus escolheu nos amar e Deus quis que isso, a evolução ocorra. Esse é seu plano. E como eu disse, nada, nem ninguém, encarnado ou desencarnado, vai mudar os planos de Deus para nós. Então, com a crescente espiritualidade, nós começamos então a entender o caminho. E lá no livro, no Evangelho, nós vamos ter a réplica do que Jesus falou, seus ensinamentos e um caminho de orientação, um rumo certo. Começando lá, nós temos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde a gente vai ter a explicação por que sofremos, o que acontece. Será que o que está acontecendo realmente é injustiça? Não há injustiças. Ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento espiritual, com tudo que nos acontece. Ele falou, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles serão ajudados. E nós também somos a ação de Deus. Nós vamos ver que assim como o exemplo, a cada um que se transforma, ele passa a ser o exemplo e a ação de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Temos bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ele disse, hein? Os brandos e pacíficos herderão a terra. E logo a gente vai compreendendo, e eu falo para vocês, leiam, estudem a cada situação divergente do nosso coração. Cada vez que aquela revolta bate um pouquinho, deixa eu ler hoje então os aflitos, ou os brandos e pacíficos, né? Já que eu estou revoltada. Toda vida que eu me achar injustiçada, deixa eu ler um pouquinho. Toda vida que eu quero evoluir, mas não sei como, vamos ler ali um capítulo, Conheça-te a ti mesmo. Toda vez que eu tenho raiva de alguém, ódio, vamos ler a raiva dos nossos inimigos. Então este é o entendimento, o caminho. E Mateus, ele falou depois que Jesus deixou todo o ensinamento, né, na sua evolução, ele acabou dizendo que o Evangelho, gente, não é uma obra de anjos para seres imperfeitos como nós, mas sim é uma obra para que os seres imperfeitos se tornem anjos. Então, qual é? Como que eu me transformo em anjo? Todo o caminho, toda a evolução. O que devemos seguir? Porque foi isso que Jesus
Jesus nos trouxe lá atrás, quando estávamos perdidos. Ele veio, nos deu os exemplos e orientação. Depois, Allan Kardec, ele veio codificar, trazer tudo isso novamente. A orientação, o ensino e o exemplo. O tempo inteiro temos isso. Então, nós temos aí agora uma nova situação no planeta. Nós tivemos aí uma pandemia, né? Nesse quadrinho preto aqui com vermelho, a gente vê a pandemia. Nós tivemos agora de Covid. Estamos vendo lá a guerra, que infelizmente está ocorrendo ainda, entre a Ucrânia e a Rússia, e podendo ou não se estender. Estamos vendo situações difíceis aqui no Brasil também. Revoltas de alguns, orgulho de outros. E lembra, né? Jesus fala, né? O que é certo e o que é errado. E a gente costuma julgar, né? Isso é certo e isso é errado. E Jesus nos diz, então, quando o seu certo, aliás, quando o seu errado bate com o certo do seu vizinho, inicia-se a guerra. Porque ele acha que aquilo é certo e você acha que aquilo é errado. Nós, seres humanos, não fomos feitos para julgar. Nós fomos feitos para amar. E Jesus veio nos mostrar isso. O amor. O amor ao próximo. A compreensão. O perdão. O auxílio. Ele não pediu para nós julgarmos. Aliás, ele, quando veio aqui, não julgou nem nada, assim, absolutamente nada, nem mesmo os seus ofensores, ele não julgou. Porque não é com julgamento, ou não é com a imposição do que eu penso, que a gente irá transformar, mas sim com o amor, porque só ele constrói. Então aqui, eu peço até para ler, que foi algo que eu peguei lá do Rumo Certo, do livro, e ele diz, em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos fustigam o espírito. No entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis, aquilo que nos faz pegar os ombros da alma, e sim o nosso orgulho ferido. Assim nós esfregar por dentro do coração e arrebentar por dentro do coração. Olhamos os nossos atos, eles estão realmente impregnados de orgulho, porque, como eu disse, quando eu julguei que algo é errado e meu vizinho julgou que algo é certo, o que impera entre essa relação, senão o orgulho? Eu quero provar para ele que ele está errado, e ele quer provar para mim que eu estou errado. E aí o orgulho fala mais alto. Aí falta a compreensão. Então, tudo que a gente passa, por mais que a gente julgue excessivamente pesada a nossa cruz, ela é pesada não pela cruz, mas sim pelo orgulho, que vai subindo lá. Então, suportar a nossa cruz é tolerar as tendências inferiores que ainda se caracterizam no nosso espírito, sem acalentá-las, mas igualmente sem condená-los. Por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em serenidade e em abnegação. Olha isso, o que é suportar a nossa cruz, é tolerar as nossas tendências inferiores, é aceitá-las, mas sem nos condenar. É a história do copo d'água. Não sei se você já ouviu a história do copo d'água com um professor, não sei, acho que é dos Estados Unidos, ele fala, né? Ele pega assim um copo d'água e pergunta: quanto pesa um copo d'água para os alunos?
100, 150 gramas, por aí. E ele falou, é relativo o peso do copo d'água. Como assim relativo? Se eu segurar o copo d'água por alguns minutos e baixar, pesa pouco. Se eu segurar esse copo d'água por 4 horas, meu braço vai começar a doer. Se eu segurar esse copo d'água o dia inteiro, dia após dia, vai adormecer. Assim é os nossos estresses, os nossos problemas, as nossas dificuldades, a falta às vezes do perdão, o ódio, a raiva, assim é igual um copo d'água. Se eu sentir aquilo por alguns segundos, baixar e seguir em frente, é só um erro que eu deixei ali e me modifiquei. Se eu segurar aquela situação de raiva, de ódio, de estresse, de revolta, por 4 horas vai começar a doer. Vai doer. Mas se eu segurar isso por anos, por dias, por semanas, aquilo vai me paralisar. E eu não vou conseguir seguir em frente. Imagine isso. Nós precisamos sim aceitar, mas não nos condenar, mas principalmente nos esgotar em serviço, em ação. Quando Deus mandou Jesus, ele é o verbo, ele é a ação, o verbo é a ação. Nós somos ação também em serviço de paciência, de serenidade, de abnegação. Francisco de Assis, que nos trouxe aquela oração magnífica. O que ele está fazendo ali? Ele está nos transformando em ação. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, guys, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. É a ação, é a transformação. Onde houver a revolta, que eu leve a paz, que eu leve a serenidade. Essa é a transformação. E o mundo de regeneração, como eu disse, ele virá. É um mundo que é contrário à violência, ao egoísmo, ao individualismo e ao materialismo. Ele está aí. Nós iniciamos a transformação. E precisamos iniciar a transformação dentro de nós. Porque ele é parte do avanço moral da sociedade. Ele é a evolução que Deus colocou para nós. E nós vamos seguir. Não tem jeito. Todos vão seguir. E aquele que se revoltar, ele vai seguir em outro caminho. Mas ele vai seguir também por evolução, porque Deus é bom. Alguns vão ficar talvez nesse planeta, outros vão para outro planeta, mas todos com a mesma intenção, a evolução. Porque Deus quis assim. E ninguém vai mudar isso. Então ele disse que a lei do amor é o ápice da aplicação da fraternidade. A aplicação da fraternidade, lei do amor, o que é isso? Amar ao próximo. Fazer bem ao próximo. Se o próximo está revoltado, levar uma palavra de esperança. Se o próximo está ofendido com alguém, mostrar a ele o perdão, o caminho do perdão. Se o próximo está passando fome, mostrar às vezes a caridade do amor, da utilização, mas não só a caridade, mas o ensino, a esperança. Então a lei do amor é o ápice da aplicação da fraternidade perante o coletivo. É o fator fundamental na construção do mundo de regeneração. Se não tivermos amor, se não tivermos empatia, se não tivermos serenidade, se não tivermos confiança em Deus, não estamos prontos para o mundo de regeneração que já está aí batendo na porta. Então, sincera e verdadeira é sempre calma, sempre. Ela faculta a paciência que saber esperar.
porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de que chegará o objetivo realizado. Então a fé em Deus, aonde está? Nesses momentos de pandemia, de dificuldade, de revolta, cadê a nossa fé em Deus? Somos o tempo inteiro colocados situações para que a gente raciocine, porque a fé, Jesus já falou, a fé tem que ser raciocinada, porque a fé raciocinada é onde transforma o nosso coração, é onde a gente larga aquele vício do mundo primitivo e de provas para a gente se transformar no mundo de regeneração. É a mudança moral, é a paz é baseada na lei que mantém o equilíbrio, a lei de dar e receber. Quando eu dou a paz, eu recebo ela. Quando eu dou injúrias, eu recebo ela. Jesus, quando ele foi preso, Pedro se enfumou, porque ele amava tanto Jesus. Olha, interessante esse pedaço. Ele amava tanto Jesus que ele se revoltou, desembainhou a espada, a faca, e decepou a orelha do soldado que ia pegar Jesus. O que Jesus disse na hora? Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que vive pela espada morrerá. Não foi o que a gente acabou de falar aqui? A lei de dar e receber? E mais, Jesus foi ali e curou o soldado, exemplificando novamente. E olha que interessante, eu falei ali, Pedro, por amor a Jesus, fez o quê? Um ato de guerra, um ato de selvageria, um ato primitivo. Olha que interessante, a gente não sabe o que está no íntimo do outro. Nós vendo aquela pessoa ir lá e com uma faca decepar, inaceitável. A gente questiona, quer brigar, como que você pensa? E a gente não parou para pensar qual era o objetivo. Não, ele estava amargurado, amava Jesus e queria ajudar. Errado. Sim, foi pelo caminho errado no auxílio? Foi. Mas o intuito dele era amar. Então a gente às vezes julga o próximo e não olhamos o intuito, não olhamos o porquê. Não olhamos que às vezes aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo está querendo um mundo melhor tanto quanto você. E às vezes só tomou um caminho errado. Então o julgamento não é nosso. O julgamento deixai para Deus. Nós devemos amar, nós devemos ter fé, nós devemos ter paz. Quando não for possível providenciar a paz e a segurança naquele ambiente que está todo revoltado, todo fustigado, então que eu mentalize a paz por intermédio ou da palavra, e se não der a palavra, pelo pensamento. Porque isso, nós somos verbos, nós somos ações. Nós já temos uma semana de Evangelho, não é assim que fala? Então a gente já tem a ação de estar levando o mundo de Deus, de estar levando o mundo de paz, de amor. A oração é o que dirige o nosso mais profundo sentimento com o Criador, é o que nos conecta com Ele, é através da oração, o apoio, a bênção é que nos faz isso. E a forma, gente, como eu oro, nada vale. O que vale realmente é o pensamento, é o que eu sinto. Palavras saem ao vento, mas a emoção e o que eu sinto quando eu levo a Jesus e a Deus, essa é a minha conexão. E essa eu não perco. Porque o amor, que é o que Deus veio nos ensinar, ele efetivamente, ele nos dirige para a verdade. E Emmanuel falou uma frase muito linda aqui, o amor é a força do universo
que nos foi presenteada pelo Criador para trabalhar ao longo da nossa trajetória. Então, quando a gente está com dúvida, se conecte a Deus. Peça auxílio. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Ele está do nosso lado o tempo inteiro. Nos provou em todas as situações que tudo passa. Passou a Segunda Guerra, passou a Primeira Guerra, passou a pandemia. Nos trouxe exemplo. Passou o mundo que nós não estávamos sem rumo. Passa. Ele está do nosso lado. Confiança, fé, amor. E começarmos a ser a ação. A ação de perdoar uns aos outros. A ação de consolar. A ação de amar ao próximo como a ti mesmo. A ação de refletir, de se conectar com Deus na oração, da ação da oração e refletir o dia, refletir as situações. A ação de curar, quando a gente fala cura, a gente não fala da cura só do corpo, mas a cura espiritual ao irmão que precisa. Muitas vezes a gente precisa da ação do eu ouvir e outras da ação de orientar. Porque isso foi o que Jesus nos trouxe. Então eu rogo a todos que a gente reflita, que a gente acalme nossos ânimos, que a gente confie realmente em Deus, porque nada que o homem fizer vai mudar o seu mundo, porque Ele escolheu nós amar. E amar, gente, não é algo que a gente aprende, mas é uma escolha. E quando a gente escolhe amar, nada que o outro faça, ou o filho, ou alguém que a gente ama, vai mudar esse sentimento. Assim é Deus conosco. Então, que levamos ao nosso próximo, que a gente seja ação para o nosso próximo, de perdoar, de consolar, de ouvir, de orientar, de amar e de curar as feridas de cada um. Que Deus esteja conosco e que a gente tenha um bom dia. Obrigada.